noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar início a mais um culto de adoração e gratidão ao nosso Deus. Para nós darmos início, eu convido você que está nos assistindo nessa noite a abrir as suas Bíblias no Salmo 48. Salmo de número 48. Versículo 1 e 2. Salmo de número 48, versículo 1 e 2. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande Rei. Que nós possamos adorar esse Deus que é grande. A Ele que seja o único a ser louvado. Que possa também ser Ele a nossa alegria. Que possa também ser Ele a alegria de toda a terra. Então, para nós engrandecer o nome desse Deus, vamos cantar um cântico para podermos alegrarmos na presença do nosso Deus. Amém? Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Graça e paz a todos. Gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo novamente suas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo 130. Eu vou estar lendo e gostaria que você estivesse acompanhando. Nós vamos estar lendo todo o Salmo. Salmo de número 130. Diz assim a palavra do Senhor: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta,
Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que temam. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, nesse salmo, o salmista, ele fala que ele está das profundezas clamando ao Senhor. Ele diz que clamo a Ti, Senhor. E ele pede para que o Senhor possa escutar. Escuta, Senhor, a minha voz. E nesse momento eu gostaria de convidar você também, nós, a clamarmos ao Senhor. E que o Senhor, Ele possa também, assim como o salmista está pedindo, nós também possamos pedir. Senhor, ouve a nossa oração, escuta a nossa oração, escuta o nosso clamor, aonde nós, nesse momento, vamos nos colocar diante de Deus, pedindo a Ele que Ele possa perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Eu gostaria de convidar você a orar a Deus e sabendo que nele está o perdão, porque no versículo de número 4 diz: contigo, porém, está o perdão, e nós sabemos que somente em Deus há perdão para nos limpar. Nesse momento eu convido você a se colocar na presença de Deus, a confessar os seus pecados, sabendo que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e Ele está com os seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá mais um dia de vida. O Senhor, Deus, nos dá o privilégio de estarmos mais uma vez louvando, exaltando o Seu nome, Deus. Ó Pai querido, nesse momento nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha, ó Deus, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Ó Deus, que os Seus ouvidos, ó Pai, possam estar atentos, ó Deus, à nossa oração nessa noite, Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha limpar o nosso coração, que o Senhor venha, ó Deus, purificar, Deus, o nosso ser, para que nós possamos, Deus, ser pessoas melhores, Pai, para que nós possamos ser filhos e filhas melhores, ó Deus, mais obedientes ao Senhor, Deus. Pai, por isso, nessa noite, nós agradecemos ao Senhor pelo Seu perdão, Pai. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que tem perdoado as nossas vidas. O Senhor é um Deus que tem alcançado a nossa vida com graça e tem perdoado, ó Deus, os nossos pecados, Pai, as nossas falhas. Ó Deus, nós sabemos, Deus, que nós necessitamos todos os momentos do Senhor, da Sua misericórdia sobre as nossas vidas, porque somos pecadores, somos falhos, ó Deus, e necessitamos do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, cada irmão, cada irmã que nesse momento, Deus, confessou o seu pecado, Deus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perdão, Pai. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado pelo Seu perdão, obrigado pela Sua misericórdia que nos alcança todos os dias, Deus. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Convido você a estar abrindo novamente sua Bíblia no Salmo agora de número 146. Salmo 146, versos 1 e 2. Salmo 146, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Momento de nós continuarmos louvando ao Senhor. É maravilha, né? Maravilhoso podermos louvar esse Deus que tanto faz por nós, que tanto fez por nós. Esse Deus que deu o Seu único Filho para morrer naquela cruz, para nos salvar. E nesse momento nós vamos louvar a Ele, vamos cantar louvores a Ele e declarar que somente Ele é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos louvar com bastante alegria o Senhor nesse momento.
vamos continuar louvando ao Senhor, agora com um cântico que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus que é o nosso socorro nos dias de tribulação. Então vamos cantar agora neste momento com toda alegria a esse Deus que é o Deus da nossa salvação. Amém? Em tempos de caos, em tempos de pandemia, desse medo todo que nós estamos passando, essa música diz que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E é essa promessa que o Senhor faz para nós, e que isso possa se cumprir em nossas vidas. Amém? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus.
coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Nós acabamos de cantar que o Senhor é o nosso socorro e que, independente do que acontecer, nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós acabamos de cantar que o Senhor é esperança para os cansados, ó Pai, que não há outro como o Senhor, Pai. Nós cantamos que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, Pai, todo o louvor. Que isso, Pai, seja cada dia verdade nas nossas vidas, que nós possamos confiar, nos entregar a cada momento para o Senhor, ó Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada somente ao Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que Jesus esteja com cada um de vocês, com a família de vocês. Em especial eu quero saudar todas as mães que participam com a gente desse momento. Feliz Dia das Mães, que o Senhor continue abençoando você, mãe, abençoando toda a sua família, que vocês sejam alvos das mais ricas bênçãos do Senhor e da presença do Senhor. A nossa meditação de hoje continua sendo sobre família e continua sendo no livro de Neemias. Eu quero convidá-los a mais uma vez abrirem a Bíblia, abrirem a palavra do Senhor em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Nós leremos Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Você pode acompanhar comigo a leitura bíblica. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse:
Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a meu servo, ou melhor, a Moisés, teu servo. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e falar ao nosso coração nesse momento, que mais uma vez nós conversaremos sobre família, sobre a reconstrução da família, baseado no livro de Neemias. A nossa família é o bem mais precioso que temos. Ninguém duvida disso, ninguém tem dúvida disso, pelo menos na teoria. Porque na prática a história é outra coisa. Existem muitos casamentos marcados pela frieza e desgastados pela falta de cuidado. Existem muitos pais que não suportam mais a ingratidão e não suportam mais a insubmissão dos seus filhos. Existem também filhos que estão crescendo órfãos de pais vivos, pois os seus pais estão mais preocupados em ganhar o mundo, estão mais preocupados consigo mesmos do que com a atenção que os seus filhos tanto precisam. Isso se agrava ainda mais porque nós vivemos em uma sociedade onde há muitos valores invertidos e ainda mais, uma sociedade marcada pela falta de limites, onde muitas pessoas fazem o que querem sem pensar nas consequências e sem pensar quem sofrerão essas consequências. E isso atinge inevitavelmente a nossa família. Claro que a discussão dos motivos disso acontecer, ela é ampla, mas biblicamente, quando nós perdemos a noção, quando nós perdemos a percepção de quem somos e perdemos a percepção de quem Deus é, nós amontoamos entulhos ou ainda mais dificuldades em nossas vidas e também, com certeza, em nossas famílias. Muitas pessoas perderam a percepção de quem elas são e, consequentemente, perdem a noção de submissão, de reverência, de amor a alguém que é maior do que elas, nesse caso, o próprio Deus. E esse não é um problema de agora, esse não é um problema dos nossos dias, pois desconsiderar sua própria natureza e desconsiderar Deus na história e na história da sua própria vida alcança as famílias e alcança as pessoas há muito tempo. Os muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, como nós lembramos aqui, como nós lemos de novo no texto de Neemias, estavam aos cacos, só haviam entulhos por toda a cidade. O muro daquela cidade, ou o muro das cidades naquele tempo, significava proteção e segurança, mas agora essa cidade não tem mais proteção e muito menos segurança nessa cidade. Como nós conversamos semana passada, Neemias ouve esse relato e começa o plano de reconstrução da cidade e reconstrução dos muros da cidade. A pergunta é por que esses muros estavam no chão, por que esses muros e essa cidade estavam aos pedaços, estavam destruídos? Por um motivo bem simples, mas ao mesmo tempo com consequências terríveis. O povo de Deus, as famílias como um todo, eles decidiram seguir os seus próprios caminhos e desobedeceram ao Senhor. Essa desobediência tinha desdobramentos enormes e um deles era o exílio. Inimigos entrariam em Jerusalém, levariam as pessoas, seus bens e destruiriam a cidade. Só havia apenas uma maneira disso não acontecer, e a forma disso não acontecer era que as pessoas se lembrassem quem elas são e se lembrassem também quem Deus é. Em algum momento da história dessas pessoas, elas se esqueceram quem eram, elas se esqueceram da sua identidade, e elas se esqueceram de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da santidade do Senhor. E a leitura de Neemias, a leitura do livro de Neemias, nos ajuda a compreender como Deus é fiel, como Deus levanta pessoas para cumprir os seus propósitos e os propósitos de restauração do seu povo, e como que Deus preserva, como que Deus mantém as pessoas que continuam no caminho da obediência.
A gente pode dizer que o livro de Neemias é uma jornada em busca de restauração. Nós percebemos isso em todo o livro, ao lê-lo, nós podemos encontrar essa grande verdade, onde há uma busca, há uma jornada em busca de restauração. Não se trata da restauração da família de Neemias, propriamente dita, mas de sua cidade, da sua nação. E existem princípios nesse livro importantíssimos para as nossas vidas e para as nossas famílias, quando o assunto é restauração. E Neemias começa a trilhar essa jornada que eu convido você a continuarmos trilhando também. Talvez exista alguma área da sua vida, alguma área da sua família, alguma área dos seus relacionamentos, do seu relacionamento que precisa de restauração. Pode ser que você esteja vivendo aos cacos e a sua vida está cheia de entulhos que precisam ser retirados, que precisam ser removidos para uma nova construção, para uma nova vida, para um novo tempo de esperança e alegria. Semana passada falamos sobre a oração e a paciência, sobre esses dois caminhos importantes na jornada da restauração. E hoje nós veremos mais dois caminhos para a gente trilhar essa jornada em busca de uma restauração familiar, em busca de poder ver a nossa casa bem, desfrutando de harmonia, de paz, desfrutando do cuidado de Deus e também do amor do Senhor. Quando Neemias recebe a notícia, no versículo 2 e 3, ele recebe a notícia de que a cidade estava aos cacos, as coisas não iam bem com o seu povo, Neemias ora ao Senhor. Nessa oração, suas primeiras palavras foram de um reconhecimento de quem Deus é, um reconhecimento de quem Deus é, de quem é o Senhor a quem ele dirige essa oração. Neemias começa essa jornada de restauração reconhecendo quem Deus é. Por isso que o processo de restauração das nossas vidas, das nossas famílias, começa com uma visão certa, adequada, correta de quem Deus é. Neemias afirma no versículo 4 e 5, principalmente no 5, que Deus ele é Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, um Deus que guarda a sua aliança e a sua misericórdia, um Deus que é fiel em cumprir aquilo que ele prometeu. Essas palavras expressam um sentimento de quem sabe o seu lugar, ou de quem sabe o lugar de Deus na história e também na sua própria vida. Neemias está inserido numa cultura onde existem vários deuses, provavelmente ele cresceu nesse ambiente, mas quando ele se dirige a Deus como quem acredita que só há um Deus, ele reconhece que não há outro Deus como o Senhor, e a pergunta é, como que essas palavras são aplicadas na nossa vida, são aplicadas na vida de Neemias, na prática? Quando Neemias reconhece quem Deus é, ele está testemunhando que nada iria mudar se Deus não intervisse na história do seu povo, nada seria diferente se Deus não fizesse novas todas as coisas. O Deus grande é o único Deus que existe e só Ele pode fazer alguma coisa para mudar a realidade. Aqui, meu querido e minha querida, é sobre o Deus criador e sustentador de todas as coisas, aquele que rege a história do universo, aquele que não pede conselhos para ninguém ao tomar suas decisões, aquele que fez você, aquele que fez a sua família, aquele que continua guardando você e guardando a sua família. A jornada de restauração, ela passa ou ela começa com uma visão correta sobre quem o Senhor é. Eu lembro do Salmo 127, onde nós lemos o seguinte, que se o Senhor não edificar a casa, é perca de tempo tentar reconstruí-la sozinho. Se o Senhor não reedificar ou edificar, construir a nossa família, a nossa casa, será em vão a nossa tentativa de reconstruí-la. Em outras palavras, quando nós temos a noção exata do Senhor, ou pelo menos a noção certa de quem Ele é, a nossa vida, a nossa família passam a experimentar da direção, do cuidado de Deus e da direção de um Deus que sabe o que faz. Ter uma visão correta de Deus nos ajuda a percebê-lo, mesmo em momentos difíceis que enfrentamos na vida.
Ter uma visão correta de Deus é saber que nós não estamos imunes às dificuldades, que nós não estamos imunes ao sofrimento, mas nós temos alguém maior e mais poderoso do que nós, guiando o nosso barco nas tempestades da vida. Ter uma visão correta do Senhor é saber que, apesar de nós mudarmos de opinião, nós mudarmos de comportamento constantemente, Ele e os seus propósitos, o Senhor e a sua vontade continua intacta, imutável e soberana. Ter uma visão correta do Senhor é realmente dizer o que Jó disse depois de tanto sofrimento, depois de sofrer de forma aguda e constante. No final do seu livro, Jó diz o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir falar, antes o meu conhecimento sobre Deus era de forma incompleta, não era de uma forma talvez correta, mas o Jó diz: agora os meus olhos te veem, agora eu sei exatamente e de uma forma correta quem o Senhor é. E ele termina dizendo: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nossas vidas e famílias apenas serão restauradas a partir do momento que tivermos uma visão correta de quem Deus é na nossa vida e de quem Deus é na história. O Senhor é superior a todos nós, meu irmão, minha irmã. Por isso nós lhe devemos obediência, lhe devemos reverência, amor e submissão. Só desfrutaremos de mudanças significativas na nossa vida, na nossa história, se houver uma visão correta de quem Deus é, aplicada à nossa vida, aplicada ao nosso coração e também aplicada à nossa família. Ele é o Senhor grande, o único Deus, o Deus do céu, dos céus, o Deus fiel, o Deus misericordioso. Deus, o Senhor, é o único que pode restaurar aquilo que foi quebrado. Ele é o único que pode restaurar aquilo que se tornou um monte de entulhos. Mas também, a jornada da restauração, ela passa por uma visão correta de si mesmo. A partir do momento que Neemias tem uma visão correta sobre Deus, ele reconhece Deus, ele também reconhece quem ele é e quem o povo é. Versículos 6 e 7. Neemias diz ao Senhor que o seu povo desobedeceu, que o seu povo quebrou a aliança que havia feito com Deus, e por isso eles estavam aos montes de entulhos, vamos assim dizer. Eles perderam a visão correta do Senhor e também perderam a visão correta de si mesmos. Se perderam no meio do caminho, transformaram as suas vidas em um amontoado de entulhos, resultado de uma vida distante do Senhor. E é muito interessante porque quando Neemias ele fala do pecado do povo, Neemias se inclui na oração. Ele diz: nós temos procedido de forma corrupta contra ti, nós não temos, eu também não, guardado os seus mandamentos. Neemias olha para Deus, Neemias olha para o povo, mas Neemias também olha para dentro dele, dentro de si mesmo. Ele também é alguém que precisa de uma visão correta sobre si mesmo. A razão de estarem como estão, segundo Neemias, é porque estão distantes de Deus. Deixaram de obedecê-lo como faziam antes, viraram as costas para o Senhor, para o único Deus. Havia uma condicional de Deus ao povo. Se o povo obedecesse, as coisas iriam bem, eles desfrutariam da presença de Deus e de todo o cuidado de Deus. Mas se recusassem a obedecer, a vida se tornaria mais difícil, se tornaria ainda mais difícil. Não há nada de mal nisso, pois o povo já tinha tudo o que eles precisavam em Deus. Quando Deus diz isso, Deus está dizendo: olha, vocês não precisam de outra coisa além de mim, vocês não precisam de mais nada nessa vida e nessa história, a não ser da minha presença, do meu cuidado e da minha bênção. Mas eles escolheram fazer do jeito deles. Eles escolheram seguir os seus próprios caminhos e não os caminhos do Senhor.
E é tão frequente isso na história bíblica e na história humana, que o profeta Isaías, ele chega a dizer que o boi, o animal, isso mesmo, o boi, ele conhece o seu dono, ele sabe quem é o seu dono, ele obedece o seu dono, mas as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não obedecem a Deus. Quando Isaías diz isso, ele está dizendo que os animais obedecem muito mais do que as pessoas, e ele está realmente fazendo uma constatação terrível de como as pessoas são, de como as pessoas que outrora desfrutaram das bênçãos de Deus e hoje preferem seguir os seus próprios caminhos. O problema, meus irmãos e irmãs, é que isso não é novo. Desde a queda, no Éden, o ser humano insiste em seguir os seus próprios caminhos. Desde aquele momento, a humanidade não consegue, por conta própria, olhar para o Senhor e reconhecê-lo como o Senhor de todo o universo. As pessoas passam a seguir a vida do jeito que dá na telha, conforme aquilo que agrada o seu próprio coração, somente as coisas que lhes dão prazer. Afinal de contas, minha vida, minhas regras. A humanidade está distante do Senhor e continua amontoando entulhos de construções que desabaram, porque construíram ou tentaram construir sem a ajuda de Deus, sem a orientação do Senhor. Quando o assunto é família, nós temos agilidade para encontrar erros nos outros, e nós não temos essa mesma agilidade para encontrar erros em nós mesmos. Os nossos olhos são excelentes para observar o quanto as pessoas são difíceis, o quanto as pessoas são complicadas, o quanto as pessoas não nos compreendem. Mas os mesmos olhos são lentos para olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer os nossos erros. Se a nossa situação enquanto pessoa, enquanto família, se nós estamos amontoando entulhos de uma vida construída sem orientação do Senhor, sem a ajuda de Deus, sem a bênção dEle, nós precisamos reconhecer isso e nos arrepender. As nossas escolhas, as nossas vontades, o nosso jeito precisa estar submisso à vontade do único que sabe o que é certo, e esse alguém é o Senhor. Ele tem palavras de vida, Ele tem palavras de restauração, Ele tem palavras de amor, palavras de relacionamento, palavras de perdão para todos nós. O que eu e você precisamos é, de fato, olharmos para o Senhor e reconhecê-lo em nossas vidas, e obedecer a sua palavra, e desfrutar da sua presença. Mas nós precisamos também olhar para dentro do nosso próprio coração e reconhecer que as coisas não estão bem, porque de fato nós desobedecemos ao Senhor. As coisas se intensificam ainda mais, as dificuldades se intensificam ainda mais, por causa da nossa desobediência, e nós precisamos reconhecer isso. A restauração, ela passa por uma visão correta de quem Deus é, mas ela também passa por uma visão correta de quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos de alguém maior do que nós, para nos resgatar dessa tentativa de fazer as coisas do nosso jeito. A salvação, a restauração de nossa casa, de nossa vida, só pode vir do único que tem poder para fazer a coisa certa, do único que tem poder para fazer isso, e esse alguém é o Senhor. Quando nós continuamos a leitura, versículo 8 e versículo 9, e também no versículo 10 do capítulo 1, Neemias, ele lembra quem Deus é, e ele lembra que o Senhor pode intervir, e o Senhor pode mudar a história do seu povo, que Deus pode restaurar e reconstruir a sua cidade. Porque Deus também disse, Deus não só disse: se vocês me obedecerem, vocês vão experimentar coisas boas não é a ausência de dificuldade, certo? Mas é a presença dEle constante na nossa vida. Ele também disse que se houvesse arrependimento, Ele visitaria o seu povo, Ele restauraria as coisas que estivessem quebradas. Deus havia prometido que se houvesse arrependimento, se houvesse mudança de postura, se houvesse um coração inclinado para Ele, Ele mesmo, com a sua poderosa mão, resgataria o seu povo. Por quê?
Porque Deus fez isso no passado e Deus pode fazer isso de novo, e Ele faria de novo. Isso é uma boa notícia, porque hoje nós podemos experimentar a restauração de Deus na nossa vida, a restauração de Deus nas nossas famílias, sonharmos novamente com a nossa casa, termos alegria de poder voltar para casa depois de um dia cansativo de trabalho. Nós podemos experimentar a restauração vinda das poderosas mãos do Senhor. Deus é poderoso, meu querido, minha querida. Deus é poderoso para remover os montes de entulhos que colecionamos em nossa tentativa de construir nossas casas, de construir nossas famílias sem Ele. E Ele pode fazer tudo novo, tudo de novo. O Senhor é o Deus de coisas novas, e Ele faz tudo novo, sabe por quê? Porque a sua misericórdia, ela se renova, e por isso nós temos a oportunidade de nos arrepender e experimentarmos algo novo de Deus na nossa vida, algo novo de Deus na nossa história, algo novo de Deus na nossa família. Que nessa semana, na verdade que hoje mesmo, eu e você possamos nos arrepender, enxergar realmente quem Deus é na nossa história, na nossa vida, nos submeter a essa grandeza, a esse poder do Senhor, e vivemos uma nova vida. Por causa do Senhor Jesus, Deus nos faz filhos e filhas. Por causa do Senhor Jesus, que intercede por nós, que intervém na nossa história, nós podemos experimentar a restauração do Senhor. Neemias intercede pelo povo, mas ele se inclui, porque ele também é pecador. Em outro momento da história, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele também intercede pelo povo, e ele não diz: Pai, ou Deus, nos perdoe porque nós não sabemos o que fazemos. Ele diz: Pai, os perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo. Através de Jesus, aquele que intercede por nós, aquele que morre na cruz, derrama o sangue dele para que o nosso pecado fosse perdoado, para que tivéssemos uma nova vida, uma nova história com o Senhor. Por causa dele, somente por causa dele, nós podemos experimentar vida novamente, nós podemos experimentar restauração, nós podemos experimentar mudança de vida. Nós podemos experimentar restauração quando Jesus alcançar a nossa casa, alcançar a nossa família. Desfrute do amor de Deus através da pessoa de Jesus. Se aproxime do Senhor. Ele disse: todos que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, porque eu lhes darei descanso. Eu quero convidá-los nesse momento a cantarmos ao Senhor uma canção, e ela é um convite para que você venha desfrutar do amor de Deus, você e toda a sua casa. Quando Jesus alcança a nossa vida e alcança a nossa família, Ele modifica as coisas, Ele transforma as coisas, Ele faz novas todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos essa canção.
Meus queridos e queridas, que o Senhor possa abençoar vocês, que a presença de Jesus possa de fato promover essa restauração, essa esperança e essa união na sua família. Nós vamos orar e com essa oração nós encerraremos esse nosso momento de adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e porque a bondade do Senhor continua sendo derramada sobre as nossas vidas. Oramos, Senhor, pedindo que o Senhor alcance cada família, Senhor, cada lar, que a palavra do Senhor possa confortá-los, possa abençoá-los e também possa nos confrontar a cada dia mais. Continue, Senhor, sendo Deus nas nossas vidas, continue nos orientando, dando a cada um de nós sabedoria, dando a cada um de nós o senso de responsabilidade, esse senso também do sentido de quem o Senhor é e de quem nós somos. Nós precisamos do Senhor, a nossa família precisa do Senhor. Por isso nós oramos para que as bênçãos do Senhor, a presença do Senhor e a ajuda do Senhor continue constante sobre o nosso lar. Nós oramos porque sabemos que o Senhor nos ouve, porque sabemos que o Senhor nos abençoa. E agora que a graça de Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que a presença e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e tenha uma boa semana, em nome de Jesus.